bem com vocês? Resolvi gravar esse vídeo porque eu estava lendo as escrituras aqui, a Bíblia, e olha, esse trecho me chamou a atenção. E eu quero compartilhar com vocês porque às vezes a gente tá errando achando que está fazendo certo. Então, presta atenção com carinho nesse trecho que eu vou ler com vocês. Depois eu vou refletir um pouquinho com vocês sobre isso. Está no livro de Apocalipse, no capítulo 2, nos versículos 18 a 23. Apocalipse, não sei se você sabe, mas são as palavras do próprio Jesus, de Jesus mesmo. Nesse caso, Jesus mandou João, o seu discípulo João, escrever essa carta à igreja localizada lá na província da Ásia, na igreja na cidade de Tiátira. Diz o seguinte: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Jesus dizendo, presta atenção, a igreja de Tiátira, tá? Eu conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Eu sei que você está fazendo mais agora do que você fazia no princípio. Veja bem, ele está elogiando. Jesus está elogiando a igreja de Tiátira, elogiando as obras, o amor, a fé, o serviço, a perseverança, e que a igreja está fazendo mais agora do que fazia antes. No entanto, contra você eu tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Para lá. Não significa que Jezabel é uma pessoa, ou aquela Jezabel do Velho Testamento. Não. Jesus está se falando sobre o comportamento que a igreja tolera. Vamos lá, vamos contextualizar. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Mas ela não quer se arrepender. Por isso eu vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometerem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de acordo com as suas obras. Veja bem isso, pessoal. Eu vou tentar resumir, enxutar para chegar onde eu estou querendo falar. A igreja era um exemplo, a igreja de Tiátira, porque, como a gente vê, tinha obras excelentes, o amor da igreja era excelente, a fé era excelente, o serviço que ela praticava era excelente, era perseverante, fazia mais hoje do que fazia antigamente. Ou seja, aos olhos era alguma coisa admirável, era exemplar. Só que o pecado dessa igreja foi que era uma igreja muito tolerante. A igreja de Tiátira estava tolerante ao pecado. O que significa isso? A igreja via que tinha membros, ou pessoas, ou conhecidos que frequentavam lá, seja trabalhando na obra ou membros da obra, que estavam vivendo em pecado, estavam cometendo pecado. E eles não se incomodavam com isso, não procuravam aconselhar, não procuravam advertir aquilo lá. Isso a gente vê aqui, porque é o próprio Jesus que mandou João escrever isso. Ou seja, são palavras de Jesus. Aos olhos de Deus, não basta a gente viver retamente, a gente viver sem pecar, mas a partir do momento que você sabe que uma pessoa do seu grupo, da sua igreja, ou que você conhece, que você consegue ter acesso, está pecando, você sabe que ele está pecando, e você não faz nada para isso, você não tenta advertir a pessoa, você não tenta fazer a pessoa entender que aquilo lá é errado, conduzir a pessoa ao arrependimento, você está tão errado quanto ela, você está cometendo pecado, porque você está ignorando a ordem que Jesus nos deu de levar as pessoas à conversão, de fazer as pessoas se arrepender. Porque assim como João Batista falava
Assim, arrependam-se, sua raça de víboras, dos seus pecados. Vocês acham que escaparão da ira de Deus? Ele tinha todo o jeito brutão dele, mas ele estava fazendo exatamente isso. Ele estava vendo o erro das pessoas e estava tentando divertir para o bem das pessoas e não para magoar pessoas. Então, Jesus, da mesma forma, está falando a gente. Não basta a gente viver bonitinho, retamente, ou ter obras incríveis como a igreja de Tiatira tinha. Mas Jesus espera que a gente, ao tomar conhecimento do erro de alguém, a gente com amor, não na exposição, porque não é vontade de Deus que a gente exponha ninguém à vergonha, mas que a gente com amor faça aquela pessoa enxergar o erro, conduzir essa pessoa ao arrependimento. Viu? Aí, a partir do momento que a gente aconselha, a gente adverte, a gente tenta fazer a pessoa se arrepender e a pessoa não quer, é o problema da pessoa com Deus, mas o sangue dela não vai escorrer para mim e nem para você. Então, pensa com carinho nisso. Eu queria compartilhar com vocês essa palavra. Isso daí está no livro de Apocalipse 2, dos versículos 18 a 23, tá bom? Pessoal, Deus abençoe muito vocês, em nome de Jesus.